você está aqui, não está? Você que está aí assistindo também na sua casa, você não está à toa aqui, você não está assistindo à toa, você está em busca de algo, amém? E hoje, se o seu coração estiver em busca de algo, a Bíblia nos promete que nós encontramos. O Senhor, Ele se aproxima de nós, Ele quer falar ao nosso coração, Ele quer nos transformar, Ele quer caminhar conosco, e quando Ele encontra um coração sedento, faminto, Ele se revela. Então hoje eu vou pedir aí para você, eu sei que está friozinho, você queria estar numa coberta, está quase dando aquela, deitadinha aí na poltrona, provavelmente quem está em casa está deitado, mas ok, né? Então fica ligado que Deus quer falar com a gente, amém? Deus fala com a gente. Quero que você abra a sua Bíblia. A gente vai estudar a palavra de Deus que está lá em Mateus capítulo 13, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 9. E hoje eu quero te convidar a estudar a palavra nessa que é uma das parábolas de Jesus. É uma parábola muito conhecida em Mateus 13, 1 a 9, e ela fala sobre plantio, sobre agricultura. E quando eu estava preparando essa mensagem, estudando acerca da agricultura na época que Jesus ensinou, eu me lembrei de algumas experiências que eu tive com a agricultura. É uma vasta experiência, se prepare, tá? Primeira delas que provavelmente você teve já também. Adivinha? Adivinhou aí? Uma que quase todo mundo teve de experiência com plantio. Ó, dei a dica. Plantar. Olha só que maravilha, né? Eu não sei de onde tiraram essa ideia, mas é assim, plantar feijão no algodão. Quem é que fez isso já? Agora eu quero saber quem é que fez isso 2 vezes com os filhos daí depois, em outra geração. Quem já fez com os filhos aí? Eu vi umas mãos levantadas aí. Porque eu não sei quem inventou e passa de geração para geração essa cultura de plantar feijão. Eu plantei feijão algumas vezes, nunca entendi direito qual era o objetivo, mas plantei porque tinha nota para ganhar na escola, né? Segunda experiência que eu tive, talvez você não acredite, porque eu tenho uma cara assim meio de piá de prédio, sabe? Mas o meu avô, ele tinha um sítio, e nesse sítio tinha uma plantação de café, olha só, cafezal, né? E nas férias os meus tios iam para lá, eu ia junto, todos os meus primos, para os meus tios se unirem para fazer a colheita do café. Então eu já sei como colhe café. Olha só, se a vida de pastor ficar difícil, eu posso trabalhar colhendo café. Então essas foram as minhas 2 experiências aí de plantio. E hoje a gente vai falar de plantio, a gente vai falar dessa parábola que Jesus nos traz. E eu quero que você abra seu coração, que Deus quer falar com você e comigo, eu tenho certeza. Diz assim, a palavra de Deus, Mateus 13, 1 a 9. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e se assentou. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus vai contar essa parábola num contexto onde o seu ministério estava crescendo, estava ficando conhecido. Naquela época, ser um mestre itinerante era muito comum, né, principalmente para a religião judaica e naquela região. Então, os mestres eles viajavam de cidade em cidade ensinando. E Jesus começou a ficar muito famoso, ele já tinha convidado alguns homens para segui-lo, e então ele já estava ensinando há um tempo, algumas coisas já estavam começando a acontecer, e a gente percebe isso porque Jesus tem que se assentar num barco para pregar, é um púlpito na praia, olha que coisa diferente, né? Para pregar para a multidão, para todo mundo conseguir ouvir. E então as pessoas estavam querendo ouvir o que Jesus tinha para dizer, mas estava acontecendo algo diferente. Todos ouviam, mas a reação das pessoas era diferente. Algumas achavam incrível, outras não gostavam muito do ensino, outros passavam a segui-lo, outros passavam a odiá-lo.
E como uma forma de Jesus explicar o porquê dessas reações tão diversas, ele conta essa parábola. Essa parábola também vai ilustrar um pouco do que é o reino de Deus, algo que é central nos ensinos de Jesus. Mas os discípulos não entenderam, os próprios discípulos mais próximos de Jesus não entenderam o que ele estava querendo dizer com aquela história. Então ele explica. Então eu quero que você vá comigo agora para o versículo 18 a 23 de Mateus 13. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Então aqui Jesus traz a explicação. E hoje o que eu quero nada mais é do que a gente conversar um pouquinho sobre o que Jesus ensinou e explicou. E tentar entender o que isso se aplica à minha vida e à sua vida hoje em dia, porque a Bíblia continua atual, ela continua nos moldando, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para mostrar o caminho, o jeito certo de viver. Então isso aqui não é antiquado, isso aqui não ficou para trás, não é retrógrado, é um ensino do próprio Cristo. E quando eu ouço uma parábola, não sei se você já parou para pensar nisso, mas eu acho incrível. Por quê? Jesus queria ensinar. E ele cria uma história para usar de analogia para a gente entender. Essa história saiu da mente de Jesus, do mesmo Jesus que estava na criação e que um dia vai voltar em glória. Então não é uma historinha qualquer, existe poder nessa palavra, existe poder nessa história para nos ajudar em alguma coisa. Então, se você está com fome de Deus, se você quer saber o que Deus tem para você, eu te convido a abrir seu coração, porque Ele vai falar com a gente, porque a palavra dEle é viva. Então, essa parábola, ela trata, Jesus vai destacar alguns elementos. Ele fala sobre uma semente, que o semeador está ali colocando na terra, algumas caem pelo caminho. Ele vai falar sobre alguns tipos de solo, e ele explica o que cada solo significa depois. E eu acredito que o que Jesus está querendo mostrar é o condicionamento do nosso coração quando ouvimos a mensagem dele. Acredito não, é óbvio isso aqui, né? Está claro aqui. Então, o que Jesus está falando é, olha, quem está ouvindo a mensagem, ou vai ser assim, ou vai ser assim, ou vai ser assim. É isso que Jesus está falando. E a Bíblia traz isso em outros momentos. A Bíblia deixa claro que, por exemplo, em Salmos 1, existe aquele que é como palha que o vento leva, e existe aquele que é como árvore plantada na beira do rio. Jesus mesmo vai dizer, existe aquele que ouve o que eu falo e segue, que é como o homem que constrói a casa sobre a rocha, e existe aquele que ouve e esquece, que é como o homem sem juízo que constrói a casa na areia. Então sempre vai existir alguns tipos de pessoas. E quando Jesus conta isso aqui, eu acredito que Ele não quer que a gente olhe para a pessoa do lado e fale, ó, esse aí é solo pedregoso. Esse ali, ixi, meu vizinho, cara, ele é o solo com espinho. Tenho certeza. Não é isso que Jesus espera. O que Jesus quer é que a gente olhe para o nosso coração e se pergunte, que solo eu estou sendo? E antes de falar dos solos, eu acho que é muito importante e essencial aqui eu falar um pouquinho sobre essa semente. E o título da mensagem de hoje é Siga-me. Por que siga-me? Eu pensei em colocar Carpim do Lote, mas eu achei que era muito adolescente esse nome, então eu mudei para Siga-me, tá? Porque o convite de Jesus para segui-lo tem muito a ver com essa parábola. E o convite é a semente. A semente que Jesus está falando aqui é a mensagem que ele estava pregando. A mensagem do reino.
o evangelho do reino. E o que é esse evangelho? E sim, eu vou pregar o evangelho, e talvez você já tenha ouvido isso desde criança no teu ministério infantil, mas é tão bom pregar o evangelho porque você lembra o quanto essa mensagem é especial. Evangelho significa boa notícia. Mas antes da boa notícia tem uma má notícia. A Bíblia vai dizer que eu e você temos um grande problema. Nós somos pecadores. Pecado é errar o alvo. Pecado é você não acertar aquilo que você tinha que acertar. Existe um caminho e você andou pelo caminho errado. Pecado é existe o certo, você faz o errado. Existe a verdade, você mente. Errar o alvo, pecado. E a Bíblia vai dizer que todos nós pecamos. E por conta disso, como consequência, estamos afastados da glória de Deus. O que isso significa? Deus nos criou para ter comunhão com a gente. Deus nos criou para ser nosso amigo. Deus nos criou para ter relacionamento com a gente. Se você ler em Gênesis, você vai perceber que Deus caminhava pelo jardim com o primeiro casal, que Deus criou as coisas para aquele casal, que quando ele olhou para aquele casal, ele ficou feliz, ele se alegrou, porque o que ele tinha criado era muito bom. E ele pediu, ele deu as ordens, ele falou: agora todo esse lugar é de vocês e tal, mas não façam uma coisa. E naquele momento, o primeiro homem e a primeira mulher se rebelam contra Deus. O que eles fizeram? Preferiram fazer a sua própria vontade do que a vontade de Deus. E por conta disso, todo homem e toda mulher que nascem nessa terra, nascem com esse problema. Você até sabe que fazer tal coisa é errado, mas você sente vontade. Você é inclinado a fazer isso, é como a gravidade. Se eu soltar esse microfone, ele cai. Você tende a fazer o que é errado. Eu tenho essa tendência. Nós temos isso, e isso se chama carne, pecado, natureza esqueci a palavra. Isso, você entendeu, né? Completa a lacuna aí para mim, tá? Que eu não vou tentar lembrar, que senão eu fico em silêncio. É isso aí, é a nossa natureza. Corrupta, pronto, deixa corrupta mesmo. Por quê? Porque a gente nasce assim. Então você vê uma criança desobediente, você pede para ela não fazer um negócio, ela faz escondido. Você não ensinou aquilo, como que ela aprendeu? Porque dentro de nós existe esse problema. E qual que é a má notícia? A má notícia é que existe um Deus, e esse Deus é santo, perfeito. Ele é o Criador de todas as coisas, e por conta dos nossos pecados nós estamos longe dele. Faz separação. E pior do que estar longe, nós recebemos a consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Então é por isso que a morte, o problema, a tristeza, a desgraça entrou nesse mundo. Quer uma explicação por que tem sofrimento no mundo? Porque existe pecado no mundo. Porque eu e você estamos nesse mundo. Então, esse era o grande problema. Deus criou a gente para andar junto, a gente se rebelou, está longe e vai receber castigo. Agora vem a boa notícia. Quem está pronto para a boa notícia aí? Vocês gostam dessa boa notícia? Quem foi transformado por essa boa notícia aí? Só isso? Então vamos transformar mais gente hoje. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que esse Deus nos ama. Vou repetir. Esse Deus nos ama. E Ele nos ama a tal ponto de ter entregue seu único filho em nosso lugar. Quando Jesus morre na cruz, e talvez você já tenha visto Jesus na cruz algumas vezes e tenha ouvido: Jesus morreu por mim, por você. Você não entenda, é isso, Jesus lá na cruz estava recebendo o castigo que eu merecia e que você merecia, por conta da sua rebeldia. A Bíblia vai dizer que por conta dos nossos pecados nós éramos inimigos de Deus. Mas quando Jesus está na cruz, Ele recebe o nosso castigo, uma morte que nos substitui. E quando cremos, quando olhamos para o que Jesus fez na cruz e cremos e falamos: Jesus, eu creio no teu sacrifício, que foi por mim, que foi para me reconectar com o Senhor, nós somos perdoados. A distância que existia entre nós e Deus não existe mais, porque Deus veio à terra para nos resgatar. Está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Deus veio até essa terra porque Ele ama você.
Se você sente que ninguém te ama, eu quero te contar, alguém te ama a tal ponto de descer da sua glória, encarnar, nascer como um bebê, depois crescer, ser excluído de todos, isolado de todos, cuspido por todos, ser pregado numa cruz sem ter feito nada, receber a ira de Deus sobre ele, por amar você. Esse é o Evangelho. Essa é a semente. Esse é o convite. Como ficar em silêncio diante de uma notícia como essa? Como ficar apático diante de uma história dessa? E ela é verdade. Não é um dogma de uma religião. Isso aconteceu. E Jesus vai voltar. Porque ele não continuou morto, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Ele subiu ao céu para preparar a morada, mandou o Espírito Santo dele para habitar em nós, aqueles que seguem a ele até que ele volte. E quando ele voltar em glória, todo olho verá, toda boca confessará, todo joelho se dobrará, dizendo: Jesus é o Rei. Você vai estar de joelhos diante dele? Você vai estar dizendo que ele é o seu Rei? Você diz isso já? Essa é a semente. Essa é a semente que Jesus estava falando. O reino de Deus chegou. E o reino de Deus, ele começa de uma maneira diferente do que todos esperavam. Porque todo mundo esperava um exército poderoso, um rei poderoso chegando e destruindo todos os inimigos, mas o reino de Deus chega como uma semente nos corações. Jesus nos convida a segui-lo. Esse é o convite. Ele nos apresenta a boa notícia e diz: e aí? Você quer vir após mim? Você quer me seguir? E sabe, gente, a gente tem que parar de olhar para essa mensagem como se fosse algo decorado apenas, como se fosse, como eu disse, parte da religião que nós professamos. Não, esse é o maior tesouro que você pode possuir. O reino de Deus é comparado por Jesus como um tesouro escondido, que alguém encontra num terreno, vai e vende tudo que tem para conseguir aquele tesouro. O reino de Deus é comparado a uma pérola preciosa, que um negociante encontra e fala: eu preciso disso. Vende tudo que tem para tê-la. Está todo mundo falando de investimento hoje em dia, né? Eu quero te dar uma dica de investimento. Venda tudo que você tem, compra o terreno e ganhe o tesouro. Entrega a tua vida, porque a mensagem do Evangelho é o maior tesouro que você pode adquirir. A mensagem do Evangelho não se abala com uma pandemia global. A mensagem do Evangelho, na verdade, vira o nosso abrigo numa pandemia global. A mensagem do Evangelho vira as lentes que a gente enxerga uma pandemia global, ainda que a dor chegue em nossas casas. Não é apenas uma religião, é um tesouro, é o relacionamento com o Senhor. E esse é o convite que Jesus tem para nós: siga-me, siga-me. E Jesus fez esse convite enquanto ele pregava, e por isso ele diz que essa semente era lançada. E por isso ele diz que a semente, quando lançada, tinha algumas reações. E quais eram essas reações? O que impedia as pessoas de viver essa mensagem, de aceitar essa mensagem, de permitir que essa mensagem brotasse no coração delas? Quais são as barreiras que podem estar no seu coração, no meu, que impedem que essa mensagem cresça e dê fruto? Bom, eu dei o nome de ídolos. Ídolos a serem quebrados. Jesus vai falar sobre pássaros, Jesus vai falar sobre pedras, sobre espinhos, como barreiras para que essa semente viesse a brotar. E a primeira coisa que ele fala sobre os pássaros, e Jesus deixa claro que o pássaro ali na história representava Satanás, o inimigo. E aqui eu preciso fazer um parênteses: se Jesus diz que existe um inimigo querendo roubar a mensagem dos nossos corações, é melhor levar a sério. Se existe alguém lutando para que nós abandonemos a mensagem, a gente precisa estar mais atento.
não com medo, não desesperado, atento, vigilante. Mas Jesus vai dizer que esses pássaros, eles viam as sementes que caíram à beira do caminho e eles pegavam a semente e ela não frutificava. Eu estava ouvindo uma mensagem há um tempo atrás e o pastor estava falando especificamente sobre esses pássaros, e ele fez uma comparação. Ele disse: a gente pode comparar esses pássaros àquele irmãozinho que foi convidado para ir na igreja, chegou no culto, achou tudo muito especial, achou a mensagem interessante, ouviu as músicas, né? Ficou emocionado, achou interessante, falou: poxa, vou voltar, quero saber um pouco mais. E quando ele sai da igreja, recebe uma mensagem convidando para o mesmo lugar que ele ia todo sábado à noite, para uma festa. E aquela mensagem que estava ali é tirada. A mensagem que poderia vir a brotar é tirada. Existe um inimigo que quer tirar a mensagem dos nossos corações. Coisas que podem estar querendo brotar na sua vida, no seu coração, no seu relacionamento com Deus. Existe sim um inimigo que às vezes quer tirar isso dos nossos corações. E você pode achar que eu estou exagerando. Eu não ligo, porque quem disse foi Jesus, mas eu não estou exagerando. Mas esse inimigo também se mostra de outras maneiras. Esse inimigo se mostra por uma cultura que é presente no nosso dia a dia. Eu sou pastor de pré-adolescente, se você não sabe, e cada vez mais eu tenho percebido o quanto a cultura que é apresentada para eles diariamente tem a capacidade de roubar a semente do coração. Como? Não é mensagem subliminar, como muita gente às vezes tem medo de um filme aqui, outro ali, né? É mensagem bem clara, não é subliminar. Tenta lembrar da última vez que você assistiu uma série que tinha um crente, um cristão, que não seja uma série cristã, né? Normalmente, como é apresentado o cristão, o evangélico, o crente, enfim. Ou é alguém totalmente intolerante, totalmente, né, preconceituoso, maltrata as pessoas, acusa, né, aquela pessoa que você não gosta já desde a primeira vez que você vê na série. Ou é o crente água com açúcar, que fala assim: não, você pode fazer o que você quiser. Daí eles põem um religioso ali para ter um religioso na série, e mostram o cara que aceita tudo porque Deus quer todo mundo feliz. Então o que é isso, gente? Isso é uma mentira sendo pregada. Só que às vezes a gente acha que isso é exagero. Se eu for ouvir as músicas que os pré-adolescentes têm ouvido, tem uma mensagem sendo pregada. As séries, os filmes, os jornais, existe. Eu não estou falando aqui criando teoria da conspiração, não, por favor, tá? Não é para a gente ficar caçando teoria da conspiração. Mas a Bíblia diz que existe uma mente por trás desse século. Existe uma mente por trás desse mundo, por trás do que é falado, pregado, produzido, cantado. Existe uma mente, e essa mente não é cristã. Então a gente precisa ficar atento aos pássaros que vêm diariamente tirar a mensagem dos corações. Se você não estiver atento, eles vêm e eles levam. Todos os dias existe alguma coisa pregando contra aquilo que foi lançado no nosso coração. Ideologias contrárias, esses pensamentos sendo pregados. O mundo nos oferece uma forma de liturgia, uma forma de religião, mas a gente nem percebe, é uma religião sem Deus. Mas a gente precisa ir em tal lugar, a gente precisa comprar tal coisa, a gente precisa se portar de tal maneira, a gente precisa se vestir de tal forma. É uma religião. E é engraçado porque eles falam assim para os pré-adolescentes, para os adolescentes e para você também: religião prende. Você vai na igreja, cara, você é manipulado. Eles não querem que você faça o que você está fazendo, mas eles querem que você faça o que eles querem que você faça. É tipo assim: não seja manipulado pelos outros, seja manipulado por mim. Então a gente precisa estar atento. Existem pássaros ao nosso redor. Existem pássaros ao redor quando você sair daqui hoje, para esquecer do que você ouviu, para esquecer dos compromissos que você fez, para esquecer daquilo que Deus falou ao seu coração.
A gente está sendo convencido por ensinos enganosos, que a Bíblia já diz que seriam ensinados aí nos últimos tempos. Ensinos enganosos nem sempre vai ser um falso mestre, vai ser uma ideia sendo divulgada amplamente. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês é que Jesus disse que a mensagem seria lançada e alguns não chegaria nem a brotar, porque o inimigo viria e tiraria essa mensagem, essa semente do coração. E a gente tem que cuidar para que isso não aconteça com a gente. Se hoje você está aqui, Deus está falando contigo, cuida do teu coração. Mantém isso aí protegido. Vigia. Fica atento. Não vamos cair nas conversas que estão querendo nos vender. E às vezes acaba nos dividindo também. Sabe, eu tenho visto, como eu disse, eu não gosto de teoria da conspiração. Mas eu tenho visto que cada vez mais o amor uns pelos outros está se esfriando. A gente entra no Facebook e vê isso, não é verdade? Todo mundo tem uma opinião sobre tudo e começa a discussão e o desrespeito, e de repente as pessoas não se falam mais. Estão nos dividindo muitas vezes como igreja. Mas a pessoa que está ao seu lado é alguém que está querendo seguir a Jesus igual a você. Então está na hora da gente não ficar caindo nos papos do mundo, do inimigo, que querem nos tirar. Tem tanta gente pensando em sair da igreja, às vezes por um comportamento de alguém, às vezes por uma frustração. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus ama você e quer você perto dele, e a igreja é o corpo dele, é o corpo de Cristo. Não cai na história de que você não precisa fazer parte de uma igreja, porque aquele que foi chamado faz parte de um grupo. A gente tem que aprender só a conviver melhor. É só isso que precisa, não é sair fora. Qual que é a outra coisa que Jesus fala aqui além dos pássaros? Ele fala sobre as pedras, o tal do terreno pedregoso. Esse terreno, Jesus vai dizer que ele tem ali um pouco de terra, mas abaixo dessa terra tem pedras. E quando essa semente brota, ela até brota um pouquinho ali, até sai um pouco de raiz, mas a raiz não é tão profunda e acaba secando essa semente, secando essa planta que estava brotando ali. E Jesus vai dizer, vai comparar esse terreno àqueles que enfrentam uma dificuldade, uma tentação, uma perseguição, e abandonam a semente, abandonam o convite de seguir a Jesus. O que isso significa? Esse terreno representa aqueles que não querem pagar o preço de serem discípulos. Esse tipo de terreno representa aqueles que não querem pagar o preço de serem discípulos. A gente precisa entender que a salvação ela é de graça. Foi de graça, é oferecida de graça para a gente, mas não foi de graça porque Jesus pagou o alto preço. Mas o discipulado, a vida seguindo a Jesus, vai exigir tudo o que temos. Não foi assim com o homem que encontrou o tesouro? O tesouro podia ser dele, ele vendeu tudo que ele tinha. E você precisa entender que quando a gente ouve essa mensagem do Evangelho, não é pesado. Não deve ser pesado porque a gente olha para o tesouro, olha para o que a gente tem e fala, é incomparável. Então, o que eu estou querendo te dizer aqui é que o custo do discipulado é uma entrega diária, é uma morte diária. Jesus vai dizer que aquele que não negar a si mesmo, tomar a sua cruz, não pode segui-lo, não pode ser seu discípulo. Jesus falou isso. E o que Jesus está querendo dizer com pegar uma cruz, segui-lo? Matar o eu. Matar a própria vontade. Matar a própria vontade numa discussão. Abrir mão. Ser mais humilde. Matar a sua própria vontade quando você acha que merecia tal tipo de tratamento e entender que na verdade você não merecia nada. Matar o seu eu é negar a sua carne, é negar a sua vontade diariamente, é ser parecido com Jesus, é buscá-lo todos os dias entendendo que a sua vida é Ele.
Então, o que Jesus está querendo dizer aqui é que aqueles que recebem a mensagem ficam felizes, acham legal, eles até falam, não, eu vou seguir a Jesus, mas quando chega a primeira dificuldade, a primeira perseguição, a primeira tentação, e dizem assim, olha, você precisa dizer não para isso, você precisa abandonar esse pecado, você precisa parar de fazer isso. É muito para mim, estão exigindo demais de mim. Esse é o solo com pedras. Esse é o solo pedregoso que Jesus vai nos apresentar. Alguém que na primeira dificuldade, na primeira tentação e perseguição, abandona a semente. Então a gente precisa estar mais preparado. Para quê? Para as perseguições, dificuldades e tentações. E entender que faz parte de seguir a Jesus, abrir mão de coisas, mudar o jeito de viver e ser perseguido. Jesus disse isso para os seus discípulos: vocês serão perseguidos, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Mas às vezes a gente prefere se omitir para não ser perseguido, a gente prefere continuar fazendo do que lutar contra o pecado. A gente, na verdade, então não entendeu qual é o chamado, qual é o convite de segui-lo. Quais são as coisas que você não tem deixado de lado? Quais são as coisas que fazem parte de seguir a Jesus e você ainda não está fazendo ou não abandonou? Quais as coisas? Talvez você já até faz parte da igreja há bastante tempo, você se animou com a mensagem, mas tem coisas que você não abre mão. Eu quero te dizer, hoje é o dia que Deus está te convidando a arar o terreno do seu coração e tirar essas pedras, para que a mensagem dele possa brotar mais fundo na sua vida. Talvez as transformações que você espera, as orações que você faz, as coisas que não estão dando certo, é porque a raiz não pode se aprofundar mais, porque tem pedra aí. A semente está aí, mas não vai mais fundo e está secando. Quais são as coisas que você não está abrindo mão? A gente precisa ter mais fé perseverante e obediente, entendendo que a mensagem ela abrange toda a nossa vida, o casamento, o namoro, o trabalho, os estudos, como você é na internet, como você se veste, como você enxerga o futuro, como você enxerga o dinheiro. E às vezes tem pedras aí que você não está percebendo, e daí você vem semana após semana e fala, Deus, mas por que não vai? Por que eu não vivo essas coisas? Por que parece que não está acontecendo nada na minha vida? Sua presença era tão bom no começo e tal. Por quê? Porque seu coração tem pedras e você precisa tirá-las. Terceiro terreno, né, o problema aqui que Jesus vai apresentar para a gente como uma barreira, uma dificuldade para que a semente brote nos nossos corações, são os espinhos. E Jesus vai chamá-los de preocupações dessa vida. Preocupações dessa vida. Jesus está falando que existem preocupações que podem matar a mensagem do Evangelho do teu coração. Por quê? Porque elas se tornam ídolos, elas se tornam mais importantes do que Deus, elas ficam em prioridade para você. Você pensa mais naquilo do que nas outras coisas, aquilo toma o seu coração de tal maneira que você vive para aquelas coisas. E não tem como o Evangelho crescer num coração que tem esses espinhos, esses ídolos. Sabe, a mensagem toda da Bíblia é uma mensagem de rejeição à idolatria. Você pega o Antigo Testamento e você vê um povo que nasce no meio de outros povos, escolhido por Deus, e Deus deixa claro, eu serei o seu Deus. Não sigam ídolos, não sigam os deuses dos povos vizinhos. E o que acontece por vezes? O povo de Deus constrói altares, constrói postes, ídolos, e adoram a esses deuses falsos. Mas isso não muda nos nossos corações hoje em dia. A gente percebe isso naquele jovem que se aproxima de Jesus pedindo para segui-lo, e Jesus fala, ok, você já está fazendo muita coisa legal, vende tudo que você tem e me segue. E aquele homem, a Bíblia diz que vai embora de cara feia porque era dono de muitas coisas.
Qual era o ídolo no coração daquele jovem? Qual? Dinheiro. Qual é o ídolo que está querendo aparecer no teu coração? Ou talvez já tenha um altar aí para ele. E deixa eu te falar que ídolo em si não é normalmente uma coisa ruim, mas é algo que a gente coloca no lugar de Deus. O nosso coração ele é meio bagunçado e às vezes a gente precisa lembrar de colocar na ordem certa os nossos amores, aquilo que é importante para a gente. E se você coloca qualquer coisa no lugar que é de Deus, é idolatria. E daí às vezes, sabe o que se torna o nosso ídolo? O conforto. Daí a gente sente Deus falar com a gente para a gente ofertar na vida de alguém, mas está tão bom o dinheirinho que sobrou no fim do mês. Às vezes a gente sente Deus nos convidando a investir mais, falar de Jesus para alguém, mas é tão bom não se indispor com as pessoas. Hoje em dia nós queremos nos cercar de conforto. Nós queremos nos sentir bem todos os dias. E nós lutamos até o fim para que nada nos tire dessa zona de conforto. A não ser que seja o coaching. O coaching pode me tirar da zona de conforto, para eu ser um profissional melhor. Mas quando Jesus nos chama e fala, vem para fora da zona de conforto, aí a gente não quer. Mas a igreja se acomodar na zona de conforto é incoerente, porque nós somos peregrinos nessa terra. Peregrino não pertence ao lugar que está de passagem. Então assim, eu não estou falando que você não pode ter dinheiro, não pode crescer, mas lembra do lugar dessas coisas. Porque se um dia você perder isso que você está idolatrando, sua vida acaba. O que você está colocando no lugar de Deus? Quais são os espinhos do teu coração que estão matando a mensagem de segui-lo? Quais são? Talvez seja um relacionamento. Você quer tanto ter um relacionamento que você já está começando a baixar o nível, né? Você vai aceitando cada vez menos. Não, se aparecer alguém assim, não precisa nem ser tão comprometido com Jesus. Se ele for comigo no culto, já está bom. O que é isso? Eu estou dando um exemplo, dei outros aqui. Gente, o que está tomando teu coração? Talvez essas coisas estão sufocando a mensagem do evangelho que está aí, querendo brotar, querendo subir e frutificar. E você está pensando em coisas terrenas. Jesus vai nos alertar, cuidado com os espinhos, as preocupações desse tempo, cuidado. Amor, dinheiro, conforto, conquistas, a idolatria de si mesmo, que é a principal, é a fonte de tudo, né? Quais são as coisas aí que estão atrapalhando a semente do evangelho de brotar na tua vida? Pensa um pouco nisso. Eu acredito que nesse tempo que a gente está sofrendo tanto, né? Tanta gente querida, talvez você tenha perdido alguém, e o mundo está sendo tão abalado, né? De maneira geral, também foram expostas as nossas idolatrias. Também foi exposto para a gente que a gente estava colocando a nossa confiança em algumas coisas, e essas coisas, quando são tiradas. Então, esse é um tempo da gente também refletir como igreja. Que tipo de igreja a gente está sendo? Que tipo de seguidor de Jesus você está sendo? E daí Jesus vai falar sobre o outro tipo de solo. Ele vai falar que nesse solo as coisas são um pouco diferentes, porque a semente cresce, ela frutifica, ou seja, ela dá frutos 100, 60 e 30. É interessante perceber que a semente dá fruto, e se você pensar, o fruto tem o quê? Mais semente. Então uma vida que frutifica, uma vida que anda com Jesus, um coração que coloca Ele como prioridade, como o maior tesouro, é uma vida que primeiro frutifica, mas também semeia na vida dos outros. Também as sementes caem pelo caminho, a semente cai ao redor. Jesus vai dizer em Lucas, né, outro evangelista aqui vai trazer a explicação,
em Lucas capítulo 8, versículo 15, você pode ler depois lá, vai dizer que esse coração é um coração correto, é um coração que busca ser justo, né? Existe um texto na Bíblia que diz que Deus procura pela terra alguém que tenha um coração inteiramente dedicado a Ele, e esse é o terreno que faz a semente frutificar. E é tão bonito pensar nisso, é tão bonito pensar que a sua vida pode dar frutos. Isso está escrito também, como eu já citei anteriormente, em Salmos 1, que você, se seguir a lei de Deus, meditar nela de dia e de noite, você é como uma árvore plantada na beira de um rio, que dá fruto no tempo certo, que as folhas não murcham, que tudo que faz prospera. Essa é a vida de alguém que recebe a mensagem e fala: Senhor, eu quero. E que quando percebe espinhos e pedras, pede para o próprio Deus arar o coração. Porque eu fui ler, né, eu não estava entendendo direito, por que tinha pedra ali, não tinha sido arado o terreno e tal. Eu descobri que depois eu descobri que na cultura agrícola da época, ali naquela região, as sementes eram lançadas e só depois o solo era arado, para que a terra então se misturasse ali com aquela semente. Eu quero te falar que tudo que eu disse aqui não é para trazer apenas puxa vida, tô mal. Não, na verdade é para fazer um exame no nosso coração e então falar para Jesus: Jesus, eu preciso que o Senhor me ajude a ser um solo fértil. Porque sozinho a gente não consegue. Não é assim, tem um mais bonzinho ali, aqui funciona o evangelho, naquele que já tem umas dificuldades não funciona. Não, o nosso coração é solo pedregoso, espinhento, ruim. Mas quando o Espírito Santo vem, quando Ele começa a passar o arado, quando você fala: Deus, não importa se vai doer, não importa se eu vou ter que abandonar algumas coisas, eu quero que essa mensagem frutifique em mim. Se você disser isso, se você passar a buscá-lo de todo o seu coração, a colocá-lo como prioridade, a buscá-lo no seu quarto, orando, lendo a palavra, se você começar a buscar: eu quero ser discipulado, eu quero conhecer essa mensagem mais a fundo, eu quero te dizer, a sua vida vai frutificar. Jesus disse isso. Frutificar. Sua vida pode dar frutos. E tem coisa melhor para se fazer com a vida do que dar frutos? Fruto não é para mim, é para os outros. Fruto é alguém que vai perceber que Deus ama ela através da minha vida. Fruto é você começar a ser transformado dentro da sua casa. Ser um pai melhor, uma mãe melhor, um marido, uma esposa melhor, um profissional melhor. Você ter os afetos do coração colocados em ordem, e de repente você começa a ser mais generoso, você começa a investir mais na vida das pessoas, você começa a entender que o maior tesouro você já recebeu. Você não olha mais para a igreja como um lugar que você vem no final de semana, você não olha mais para a sua religião como algumas músicas que você ouve de vez em quando. Você muda a visão de vida e começa a ver que você vive para a glória de Deus a cada segundo que você vive. Mesmo nas dificuldades, mesmo que você não entenda porque alguma coisa está acontecendo ou não está acontecendo, porque você entendeu que a mensagem está aí, frutificando, brotando. E é interessante porque Jesus vai dizer que ela vai dar frutos 100, 60 e 30, e isso aqui eu creio que seja por conta da busca de cada um, de cultivar, de perseverar, de se manter fiel, de se manter na presença de Deus, de colocar isso como o mais importante. Nessa noite, Jesus falou aqui através da leitura da sua parábola. A gente pensou um pouquinho sobre aquilo que ele quis dizer com essa história. E quando a gente ouve uma mensagem como essa e começa a se encaminhar para o final, a gente tem que começar a se perguntar: o que Jesus quis me falar hoje? Por que Jesus me trouxe aqui para ouvir essa mensagem? E sabe, às vezes eu vinha para o culto e eu falava assim: hoje foi legal o culto, mas Deus não falou comigo. Já pensou isso já? Não, hoje foi interessante, assim, estava massa o louvor, mas... E às vezes, sabe por que a gente fala isso? Porque a gente espera que Deus fale uma coisa, mas Ele está falando outra. A gente vem querendo uma direção para o trabalho, mas Deus está falando para a gente cuidar do nosso coração, para buscar mais a Ele e colocar Ele como prioridade. Porque Deus, é claro que Ele se importa com os detalhes, mas o que Ele quer principalmente? O seu coração por completo.
Então hoje, o que Deus quis falar com você? Quais são as pedras que estão no seu coração aí? Quais são os espinhos que estão sufocando a mensagem que você ouve semana após semana? Por que não está frutificando? Por que não está crescendo? Deus, o que o Senhor quer me falar nessa noite?